Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é o Carlos Souza, sou executivo de produtos na Abra Software e vou estar fazendo aqui a abertura de mais uma live aqui, hoje com o nosso parceiro Kaspersky, tá, pessoal? Antes, eu gostaria de convidá-los aqui a conhecer um pouco mais aí dos nossos canais, né, no LinkedIn, no Instagram, onde vocês podem acompanhar notícias, agendas de lives como essa, novidades em tecnologias, tá? Então, convido aí a participar dos nossos canais, né? E hoje aqui, junto com o nosso parceiro Kaspersky aqui, na figura do Vitor Santiago, vamos falar um pouquinho mais aí de segurança, né? Vamos falar aqui um pouquinho de como proteger as suas redes, as suas informações com eficiência, né? Ampliando a segurança nos seus endpoints, né? Não falando só de data center, mas também nos endpoints, sem que possa esgotar esses recursos, né, desses endpoints aí, que você tenha um grande desempenho no seu ambiente, né? Estou aqui então com o Vitor Santiago. Boa tarde, Vitor, tudo bem com você? Boa tarde, estão me ouvindo bem? Ouvindo sim, muito bom, muito obrigado aí pela sua participação aqui em mais essa live para software, tá, Vitor? Passo aqui a palavra para ti, fique à vontade aí para conduzir toda a sua apresentação, tá? E boa sorte. Até mais, pessoal. Perfeito, muito obrigado. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar conduzindo essa apresentação, tá? Então, como previamente dito, né? Bom, primeiramente, me apresentar aí para vocês, né? Meu nome é Victor Santiago, trabalho como System Engineer aí na Kaspersky. Então, o meu principal objetivo aqui na Kaspersky é ajudar toda a área de vendas, de marketing, auxiliá-los aí nas demandas com os clientes, né, para poder adereçar sempre as melhores soluções, as melhores alternativas, né, para atender as necessidades dos nossos clientes. E hoje eu trago aqui para vocês uma novidade aí do nosso portfólio, que é basicamente aqui o EDR Optimum. Então, é uma nova solução de EDR dentro do portfólio da Kaspersky. Durante a apresentação eu vou explicar aí alguns conceitos, alguns de vocês já conhecem também outras soluções aí de EDR da Kaspersky, eu vou fazer todas essas comparações para que fique bem claro aí para vocês como que essa solução pode ajudá-los aí no dia a dia, tá? Então, iniciando aqui, antes de falar da solução em si, eu sempre trago aí algo mais introdutório, tá, pessoal? Então, aqui eu trago aqui alguns números, números aí que a gente até está um pouco cansado já de ver, mas que eles não deixam de ser aí muito importantes e não deixam de ser aí verdade, né? Então, custo médio das ameaças, tão, tão quanto como o impacto financeiro e a complexidade, eles vêm aumentando aí exponencialmente ao longo dos anos, tá? Então isso já é uma realidade. Nós aí como profissionais da área de informática, de segurança, e as organizações já reconhecemos essa questão, né? E o mais importante também é que nós sabemos que esse problema ele não vai desaparecer sozinho, né? Então nós temos aí que tomar aí ações para poder tratar essa questão, tá? E outro ponto aqui também é que desde que a informação, né, os dados em si se tornaram uma commodity, né? Todos nós passamos a ter algo que vale a pena ser roubado, né? Então desde grandes empresas até pequenas empresas e até mesmo nós aí como pessoas físicas, tá? Então, e passando aqui mais para a nossa realidade, né, que é a realidade do mundo corporativo, um dos principais alvos aqui dentro são os endpoints. Eles são o ponto de atração, basicamente, tá? Eles são muitos, então a quantidade é realmente muito alta, níveis de proteções variados, né? Então nós sabemos que nós temos aí às vezes sistemas operacionais desatualizados, nem todas as outras medidas de segurança estão bem posicionadas, políticas também, uma série de desafios aqui.
E uma das coisas mais importantes, as pessoas trabalham nesses endpoints. Então, normalmente, né, as pessoas são muito vulneráveis, tá? E, como vocês podem ver aqui nessa informação também desse slide, 3 de cada 4 alertas nos sistemas de cibersegurança, eles são gerados pelos endpoints, o que significa aí que eles realmente são o alvo da maioria dos ataques, tá? E em quase metade dos casos que esses endpoints foram violados, diversos dispositivos estavam envolvidos. Ou seja, né, seria possível perceber isso com antecedência e tomar uma ação, né, reagir a essa infecção, ou até mesmo podendo assim evitar a infecção em mais de um dispositivo, tá? Mas isso, infelizmente, não aconteceu nesses casos, acarretando um impacto aí de forma geral em todo o ambiente. Então, por isso, né, que nós e muitos outros fabricantes, ou até mesmo organizações, enfim, acreditam fortemente que a proteção de endpoints bem robusta, bem aplicada, é o pilar da cibersegurança para qualquer organização, tá? Então, nós entendemos, né, que temos que estar sempre protegidos desses ataques modernos que crescem aí continuamente, enfim, complexidade e criatividade. E isso se reflete aqui em mais alguns dados que eu trago aqui para vocês, tá? Então, como vocês podem ver aqui na esquerda, 9 em cada 10 organizações foram atacadas durante o último ano, por algum tipo de ataque mais complexo e difícil de simplesmente ser tratado com medidas de prevenção, né? Como, por exemplo, um endpoint protection, um firewall, enfim. Esse número ele envolve apenas as organizações que sabem que foram atacadas, né? Como nós costumamos ouvir por aí, existem 2 tipos apenas de empresas, né? Aquelas que já foram atacadas e aquelas que ainda não estão cientes disso. Então, por esse motivo exatamente, que o mercado ele já vem falando aí de detecção e resposta, né? O EDR, há algum tempo, para poder reagir a esses tipos de ameaças que não podem ser simplesmente prevenidas com as soluções tradicionais já conhecidas aí e já utilizadas por nós, tá? A Kaspersky, por exemplo, ela iniciou nesse mercado assim que essa tendência de EDR começou. E hoje ela já possui um produto bem completo para essa frente de detecção e resposta, porém voltado para empresas com níveis de maturidades bem elevados, com um centro de operações de segurança proprietário ou até mesmo equipes de CSIRT, né? Então equipes aí de respostas a incidente. Porém, como eu já mencionei, né, não, a necessidade aí de se posicionar contra esses tipos de ataques não é mais uma particularidade, né, das grandes empresas, né? Então a ideia é que com essa nova solução de EDR, que vocês vão entender aqui já já, é que isso fique aí acessível, que isso fique mais fácil e descomplicado aí para todos os tipos de organização, tá? Principalmente também, como nós vemos aqui na direita, porque além, né, da maturidade, a questão aí de você ter pessoas, enfim, trabalhando dentro de uma ferramenta avançada requer tempo, né? Como qualquer organização, né, nem vocês, nem ninguém possuem recursos infinitos, e em termos de segurança de informação, provavelmente os principais recursos são as pessoas. Então, quantos funcionários de segurança de TI bem treinados existem na empresa de vocês hoje, né? Aí complemento também com essa informação aqui, né, onde quase 3 em cada 4 organizações estão lidando com a falta de pessoal qualificado, e considerando o nosso cenário brasileiro, né, sabemos que esses números são ainda maiores, né? Então, falamos aqui, basicamente só falei de problemas aqui para vocês, né, pessoal? Então, vamos passar aqui para falar de solução, né? Como que nós podemos resolver esse tipo de problema? Para construir esse sistema aí mais robusto de segurança, é necessário utilizar uma abordagem em vários níveis, né? Então, respeitando até os próprios princípios da segurança da informação,
como a proteção em camadas, né? Então, as chances de capturar aí uma ameaça são muito maiores se você estiver usando aí diferentes métodos para fazer a detecção desses ataques. Aqui na esquerda, eu coloquei aqui os níveis que nós consideramos essenciais para uma boa proteção do seu endpoint, que são uma solução de endpoint protection, que é imprescindível, né? Então, é uma ferramenta de proteção que vai tratar ali de todo o load principal, de grande parte da carga ali dos artefatos maliciosos, dos malwares, dos ataques que tentem aí penetrar aí a sua estrutura, tá? E uma solução de endpoint de qualidade, tá? Ela é totalmente ela é a parte integral aqui de uma estratégia correta aqui de defesa, tá? Quando a gente pensa em detecção e resposta, uma solução de endpoint fraca vai acabar aí trazendo mais complexidade e mais gastos aí de recursos de hora homem, né? Para a empresa de vocês, tá? Como número 2, uma sandbox, né? Então seria uma solução ideal aí para poder detectar aquelas ameaças que são projetadas especificamente para burlar as ferramentas de endpoint, né? Então, dando um exemplo aqui para caso alguém não tenha ouvido falar dessa questão ainda, hoje em dia alguns malwares eles não serão iniciados e nem apresentarão comportamento suspeito na máquina se eles identificarem que ela possui um endpoint instalado, né? Então, a execução desse malware em um ambiente virtual isolado, vulgo sandbox, é a maneira perfeita aí de detectar esse tipo de ameaças, né? E por fim, finalmente aqui, né, a solução que nós vamos focar aqui hoje, que é o EDR, então, que se tornou um padrão aí para proteção de endpoints, pois permite obter aí a visibilidade de todos os endpoints, seus incidentes, e também executar aí uma análise de causa raiz para poder compreender aí o que aconteceu, o que causou o incidente, finalmente aí poder responder esse incidente o mais rápido possível, né? E de uma maneira simples, se possível automatizada, ou até mesmo com poucos cliques, tá? E aqui na direita, mais uma vez, tenho que pontuar que isso tudo não pode aumentar significativamente a exigência de recursos, sejam eles aí tempo, dinheiro, horas, homem ou até mesmo hardware, tá? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração aqui na hora de escolher aí uma solução para poder compor aí a linha de defesa de vocês, tá? E agora, trazendo isso para o mundo da Kaspersky, né, nós trazemos aqui uma solução integrada, né, onde nós possuímos aí todos esses 3 componentes aí que eu mencionei em uma só oferta, em uma só proposta, né? Com essa solução, como vocês têm aí uma defesa robusta, em várias camadas e fácil de ser gerenciada, projetada já desde o início para funcionar em conjunto. Todos esses componentes eles são altamente automatizados e a integração entre eles é bem ela é bem forte também, tá? E são controlados em uma única console. Então, isso traz um single pane of glass, facilitando bastante aí a gerência e administração desses componentes e até mesmo a visibilidade, tá? Então, vamos agora falar um pouquinho sobre cada um desses componentes nos próximos slides aqui, pessoal. Então, primeiro, a nossa solução de Endpoint Protection, que muitos de vocês já utilizam essa solução, tá? Também conhecida como CASB, então o nosso Kaspersky Endpoint Security for Business, ele é uma ferramenta de Endpoint Protection já bem estabelecida, que fornece uma proteção robusta, usando aí um dos melhores mecanismos anti-malware do mercado, né? Incluindo desde proteção contra ransomware, ataques sem arquivo, né? Os fileless attacks ou no malware attacks, e oferecendo também outros recursos de endpoint, como IPS, criptografia, firewall de host, os nossos componentes de controle também, né? O controle de aplicativos, dispositivos e web, fazem parte aí
da oferta do endpoint, né? Outro ponto sobre o CASB é que nós percebemos também quanto um erro humano pode custar, então, e como é fácil, né, cometer esse erro quando se está sobrecarregado aí com diversas tarefas rotineiras. Então, junto ainda ao CAS, nós adicionamos recursos específicos, né, para poder reduzir esse fator aí do erro, automatizando essas tarefas que são rotineiras, porém essenciais, como, por exemplo, o gerenciamento de patches e vulnerabilidades e também a instalação de sistemas operacionais e softwares de terceiros, tá? Essa ferramenta, pessoal, ela cobre já a maior parte das suas necessidades de proteção de endpoint. Complementando, né, o endpoint, nós trazemos aqui o Kaspersky Sandbox, que vai complementar o CASB com a funcionalidade de sandbox, né, e que permite detectar facilmente aí as novas ameaças, desde as desconhecidas até as mais complexas, tá? Além das ameaças projetadas, como eu mencionei anteriormente, para burlar os métodos de endpoint protection. Ela vai fazer isso criando um ambiente virtualizado, para onde os objetos suspeitos vão ser enviados, para que eles sejam analisados por vários métodos, como simulação das atividades do usuário, o monitoramento das conexões de saída, cada ação ali que aquele artefato realmente representaria se ele fosse executado na sua máquina. E todas essas informações seriam registradas, gerando assim um veredito, né? Quando um objeto, após a análise do sandbox, é identificado como malicioso, essa solução ela tem a capacidade de forma automática criar uma tarefa de verificação para toda a infraestrutura, a fim de localizar esse artefato, caso ele se encontre em algum outro dispositivo. Então, o que acontece aqui, pessoal? Tentando deixar isso aqui mais claro, nós encontramos aqui uma ameaça muito avançada, onde o Endpoint Protection não teria, porventura, não conseguiria dar um veredito final, e nós enviamos ela para análise, então, no sandbox, né? Então, vamos supor que aquela ameaça estava dormente ali, porque ela detectou aí a presença de um endpoint. Então, onde está o risco, né? Por que eu tenho que me preocupar com ela se ela não estava agindo, se ela estava ali dormente, né? Ela pode estar também em outros dispositivos da sua infraestrutura, só esperando uma oportunidade, uma brecha, como por exemplo, minha internet está lenta, vocês podem aqui pausar aqui a proteção, o cliente sempre acha que a culpa é do antivírus, ou enfim, ou então até mesmo uma máquina pode ter problemas de corromper o software, estar com a proteção desativada por N motivos, né? E essa é a brecha que o artefato vai precisar para poder infectar a sua rede, né? Com o Kaspersky Sandbox, assim que detectado pela solução, ele já inicia essa varredura com capacidade de detectar e já responder, tomar uma ação em cima desse artefato, caso ele seja encontrado em qualquer outro dispositivo, tá? E, mais uma vez, né, finalmente aqui falando de EDR, que é a ideia principal, a nossa nova proposta no mercado, chamada EDR Optimum, tá, pessoal? Antes de falar dele, vou falar brevemente aqui sobre o nosso outro EDR do portfólio, né, para que quem já conheça não faça nenhum tipo de confusão. Eu já mencionei anteriormente, nós possuímos um EDR no nosso portfólio desde aí do início, né, dessa tendência de detecção e resposta. Hoje esse EDR foi renomeado para EDR Expert, tá, pessoal? E ele é posicionado mais como uma ferramenta, como eu mencionei, para empresas aí com um nível de maturidade bem alto, que vão executar tarefas, por exemplo, de threat hunting, enfim, são tarefas aí mais avançadas e seria mais uma ferramenta, né, que precisa ser operada por profissionais. Então vai exigir bastante tempo aí, enfim, esforço dos colaboradores, né? Então, só voltando aqui, o EDR Optimum
em contraparte, já é uma ferramenta com a ideia de ser muito mais acessível, tá? Primeiro que ela funciona totalmente integrada ao Kaspersky Security Center, que é a console que vocês já conhecem, né? Então, ela vai ser gerenciada totalmente pelo Kaspersky Security Center, oferecendo uma camada de defesa eficiente e com as opções automatizadas para essa solução integrada também. Essa camada de defesa é basicamente visibilidade do que está ocorrendo nos seus endpoints, com informações completas sobre o incidente, tá? Como visualização da cadeia de eventos, né? O que é chamado aí também de kill chain, informações completas sobre o incidente, o host, o objeto suspeito. Isso aqui vai ficar mais claro, pessoal, assim que eu já acabar a apresentação, que é bem breve, eu vou passar uma demonstração, gravei aqui um videozinho para que vocês consigam enxergar isso aqui também na prática, tá? Depois de ter todas essas informações e essa visibilidade, ele permite novamente que você crie aí uma pesquisa, uma varredura, né, por indicador de comprometimento, né, o tão famoso IOC, que é tão falado aí ultimamente, e configure uma resposta automática para caso esse artefato seja encontrado, né? Então, tudo isso é feito com apenas alguns cliques aí dentro do próprio Kaspersky Security Center. E por fim, como eu comentei, ela é bem simples para a equipe de segurança, exige poucos recursos de TI, pois utiliza o mesmo console e exatamente os mesmos requisitos de hardware do Security Center. Não vai ser necessário nenhuma instalação extra aqui, quando a gente diz aí de expandir recursos, memória, CPU, disco, nada disso precisa ser levado em consideração para a adoção do EDR Optimum, tá, pessoal? Nenhuma exigência de hardware adicional. E aqui, antes aí de entrar aqui nos finalmente dos slides, pessoal, uma frase que eu gosto bastante do próprio IDC, tá? De uma pesquisa aqui falando sobre Endpoint Protection e EDR, né, essa fusão, onde eles dizem aqui que uma solução de Endpoint Protection frágil destruiria o valor de uma ferramenta de EDR, tá? É uma frase muito interessante, para mim faz total sentido, né? Afinal, com essa solução de endpoint fraca, o número de incidentes a serem tratados aumentaria drasticamente. E com toda certeza, não é isso que nós estamos buscando, né? Mas sim que nós possamos evitar de forma automática o maior número possível de ameaças, enquanto ainda temos aí, possamos ter essa visibilidade necessária para poder tratar esses casos mais complexos como exceção, se necessário, tá? Então, aqui nós visualizamos aí todas as partes, né, dessa proposta integrada, né, funcionando em conjunto. E vou pontuar aqui alguns pontos-chave, né, dessa combinação. Conforme afirma a própria IDC e outros especialistas, o EDR acaba não tendo sendo insignificante sem uma boa solução de Endpoint Protection. Uma solução integrada significa também diferentes métodos de detecção e menos gaps entre as ferramentas de segurança. E por ser bem mais leve no consumo de recursos e mais simples de implementar, monitorar e controlar devido à console integrada, tá? E eu destaco ainda também, pessoal, que as três soluções, elas usam além da console, elas usam um único agente multifuncional lá na ponta, no endpoint. O que significa que você pode, por exemplo, iniciar somente com o CASB, porventura adicionar aí o EDR, e em um segundo momento o Sandbox, e em qualquer ordem também, de acordo com as necessidades da empresa de cada um de vocês, tá? Aqui também mais um ponto aí interessante, né? A questão de serviços complementares aí da Kaspersky. Nós damos bastante ênfase em como vai ser a experiência de vocês com a nossa solução e por isso nós temos aí alguns serviços profissionais, tá? O serviço de verificação de integridade aqui, onde após instalar a solução a gente consegue verificar se ela foi implementada corretamente, se foram utilizadas todas as configurações ideais, se todos os componentes estão funcionando juntos em harmonia, né? E se não há nenhuma falha aí que pode provocar problemas futuros, né? Então essa é uma opção que pode até mesmo complementar sempre
os serviços aí contratados por vocês, tá? E como segundo ponto, os contratos de serviço também e manutenção da Kaspersky, onde aqui a prioridade é manter a sua solução funcionando de modo consistente e resolver eventuais problemas o mais rápido possível. Dessa maneira, os administradores e a equipe de segurança não vão ter que gastar tempo e nem esforços tentando resolver um problema ou um incidente crítico, porque essa carga vai ficar para nós, tá? Então, duas opções de serviço aqui que complementam bem também os produtos aí apresentados, tá? Só um pouquinho aqui dentro do nosso abrangente portfólio, pessoal. Recebi aqui um alerta sobre a conexão de rede, mas eu imagino que vocês ainda estão me ouvindo bem. Posso continuar aqui? Alguém pode me dar um feedback, por gentileza? Estou ouvindo sim, viu, Vitor? Tá tranquilo. Perfeito, então eu vou continuar aqui. Então, resumindo, pessoal, como eu comentei, a ideia era ser bem breve aqui dentro dos slides, tá? Então, já estou chegando aqui ao fim. Vou fazer uma conclusão, mas continuem aí que a gente vai ter ainda uma demonstração, um videozinho que eu preparei para vocês, onde vocês vão conseguir enxergar mais na prática aqui, como tudo isso que eu falei é visualizado, como isso age na prática e como isso pode ajudar vocês aí no dia a dia, tá? Resumindo aí os benefícios da solução, como primeiro ponto, menos riscos aí de sofrer uma violação, certo? Mesmo no atual ambiente aí que é repleto de ameaças modernas, complexas e ataques direcionados. Como segundo ponto, o hardening aí do sistema, por meio de diminuição aí da superfície vulnerável, diminuição das oportunidades de falha humana, com os nossos componentes de controle, sempre muito granulares, né, com recursos específicos para automatizar as tarefas aí rotineiras. E também maximização do retorno de investimento, né? Maximização do ROI. Aqui a ideia, como eu comentei com vocês, é ter o maior número de incidentes processados automaticamente, para que nós possamos tratar somente aí as exceções, também de forma rápida e prática, sem trazer muita complexidade, que a ideia é realmente ajudar a equipe de vocês aí a ter uma experiência melhor na tratativa desses incidentes, tá? Como aqui o próximo e último slide é só para resguardar aí um pouco do que eu comentei com vocês, né? Porque a ideia aqui é que eu não estou só dizendo aí que nós somos bons no que fazemos, mas nós temos aí uma série de resultados para poder me ajudar aí a comprovar essa questão, tá? Então, os resultados aí de testes independentes, agências de avaliações, até mesmo os resultados de satisfação dos nossos clientes, né? Então, aqui com o Gartner Peer Insights, tá? Vou colocar aqui o pointer, com o Gartner Peer Insights, e também os testes específicos em relação a ameaças avançadas, né? Então, como vocês podem ver aqui, isso aqui vocês já conhecem aí de cor salteado, né? Que a Kaspersky é a que mais participa de testes e ainda assim é a que mantém aí o melhor número aí de primeiros lugares e o melhor posicionamento aí dentro do top 3 também, mas como diferencial hoje eu trouxe aqui algumas informações mais específicas nessa questão de ameaças avançadas, né? Então, melhor resultado no teste de proteção contra ameaças sem arquivo, né? Então, as ameaças conhecidas como fileless, no malware attacks, né? Ameaças que executam o código diretamente na memória, sem aí necessitar aí de um arquivo, de um artefato aí no disco, né? Também o resultado aqui dos testes aqui da NSS Labs seguido aí de proteção avançada. Esse teste em específico, pessoal, também acho bem interessante, que a Kaspersky ela participou aí na época, ainda é recente, mas foi antes do lançamento do EDR Optimum, então ela entrou somente com o Endpoint Protection, tá? E mesmo assim, enquanto todos os outros fabricantes possuíam suas soluções integradas, suas soluções com EDR, ela se posicionou super bem aí, mais uma vez no top 3 aí dos testes, tá? Somente com a solução de Endpoint Protection. Então, pessoal, aqui ele traz aqui um slide de obrigado, mas como eu mencionei aqui para vocês,
antes aí de finalizar, não acabou aqui, pessoal, não saiam aí da sessão, que eu vou vou executar aqui uma demonstração que eu preparei para vocês, está em formato de vídeo aqui, para evitar qualquer problema aí com o ambiente, mas durante aí a execução do vídeo, eu vou ir comentando aí os passos que a gente está vendo aí, para que eu possa contextualizar aí para todos vocês, tá? Então, colocar aqui em tela cheia, todos vocês aí já estão aí com a visualização do vídeo, né? E, bom, deixa eu contextualizar como que é esse cenário de demonstração aqui para vocês, tá? A ideia, pessoal, eu vou correlacionar algumas tarefas executadas aqui em um ambiente simples, tá? Com as etapas de um processo de resposta a incidentes, tá? A primeira etapa seria a preparação. Essa é uma etapa mais processual, que visa a definição de políticas, procedimentos, ferramentas, né? E nesse caso aqui, então, como se trata de uma demonstração, aqui, para ser mais simples, vamos considerar aqui a nossa preparação é escolher aí o EDR Optimum, né, como ferramenta para a tratativa desses incidentes e toda a preparação do ambiente, tá? Então, agora já iniciando o vídeo, vou ir narrando aí para vocês os próximos passos, tá? Então, vamos lá. Então, vocês podem ver aqui que eu tenho uma máquina, né? Então, uma máquina simples aqui, o Windows 10, e eu vou abrir aqui o cliente aí da Kaspersky, né? Opa, saiu aqui do... Só um minutinho, pessoal. Perfeito. Dentro aqui do cliente da Kaspersky tem a User Interface aí já conhecida por vocês, né? Onde mostra aí todas as tecnologias de detecção. Mas vamos lá aí para a parte interessante, né? Então, tem um sample ali que ele simula uma ameaça avançada. E eu vou tentar a execução desse artefato, né? Então, basicamente, ele vai pedir aí o User Access Control. Vou confirmar aqui e ele vai conseguir iniciar aí a execução, tá? Então, vocês vão ver aqui, pessoal, dentro aqui das tecnologias aqui no cliente do endpoint, né, na parte de behavior analysis, onde a gente tem o contador com o número 8, ele acabou de incrementar para o número 9, né? Então, o que aconteceu, né? Essa ameaça ela foi possível de detecção pelo componente aí, pela tecnologia de análise de comportamento, né? Agora, olhando para dentro dos reportes do endpoint, o que nós teríamos de informação, né? O que vocês têm de informação hoje quando vocês possuem uma ameaça no ambiente de vocês que foi detectada por comportamento, né? Uma ameaça que pode ser uma ameaça mais avançada. Então, vocês têm basicamente as informações mais essenciais, né? Então, qual foi o componente que fez a detecção, resultado, né? Qual foi o nome aí da ameaça, qual que é o objeto e basicamente ali o hash, né? Não mais do que isso. Então nós temos aí um evento para detecção e um evento para o bloqueio dessa ameaça, né? Então agora a ideia é abrir a console, pessoal, para que eu possa mostrar para vocês, né, com o EDR Optimum, né, o que mais que eu posso fazer aqui, quais são as informações adicionais que eu tenho e quais seriam os próximos passos aí visando um processo de resposta a incidentes, tá? Então aqui eu abri aí a nossa web console, tá? Vou navegar aqui até a aba de reportes e abrir aqui basicamente o reporte de ameaças. Abrindo o reporte de ameaças, eu inicio aqui o que seria, eu vou navegar, né, até a nossa ameaça detectada. Mais uma vez vocês veem aí as mesmas informações que foram que apareceram ali no client, né? E como adicional, como uma novidade aqui, vocês têm essa primeira coluna, né? Abrir incidente, tá?
Então, pessoal, é aqui que começa a parte interessante aqui da investigação, tá? A partir do cartão de incidente, nós começamos aí a segunda fase do processo, a fase de identificação. Aqui o primeiro esforço vai ser coletar coletar e agregar essas informações de diversas fontes, então do endpoint, do Windows, enfim, para determinar se esse evento é realmente um incidente que precisa ser tratado ou somente aí um falso positivo. Porém, como vocês vão ver aqui na sequência, o cartão de incidência ele já traz todas as informações que nós precisamos para tomar essa decisão, né? Porque ele já agrega as informações que nós tínhamos no endpoint com as informações ali de telemetria coletadas, por exemplo, do sistema operacional, tá? Então, aqui vocês estão visualizando o cartão de incidentes, tá? A primeira informação que ele traz ali em azul é qual ação que foi tomada. Aqui logo abaixo nós visualizamos toda a cadeia de ataque, algumas informações adicionais sobre o incidente, né? Então, bem completinho aqui em questão de informações, tá? Aqui na cadeia de ataques, onde eu estou passando aqui com o mouse, né, nós temos a visibilidade de todas as ações que ocorreram antes e após a execução desse artefato. Clicando em cada um deles, nós conseguimos expandir para olhar aí detalhes, né? E dessa forma aí nós conseguimos ter essa visibilidade aí de qual foi a causa raiz, desde a causa raiz até a detecção e também as suas consequências, né? Então ali vocês podem ver, por exemplo, qual foi o parâmetro utilizado para executar esse arquivo, né? Um parâmetro diferenciado, ali um parâmetro evil. Logo abaixo aqui, por exemplo, vocês conseguem ver qual foi o usuário utilizado para executar, e a gente consegue entender que nesse exemplo aqui foi utilizado um usuário privilegiado, né, o que no ambiente de vocês poderia talvez indicar aí uma possível escalação de privilégios, né, uma conta comprometida, e também ali embaixo as informações do arquivo, como, por exemplo, o hash, que é o indicador de comprometimento. Clicando em cima do hash, ele já te passa para uma pesquisa, né, dentro do nosso portal de inteligências da Kaspersky, na versão gratuita, onde você consegue, por exemplo, consultar a reputação aí também desse arquivo, né? Nesse caso aí vocês viram que é um arquivo que não categorizado, indicando aí um possível malware aí zero day, certo? E todas essas ações que foram executadas pelo malware também ficam aqui para completa visibilidade, né, de cada uma delas, sejam aí execuções de processos, criações de arquivos, injeção de código, alterações no registro, né, como vocês podem observar aí na tela, tá? Então, pessoal, após aí a análise de todas essas informações, nós conseguimos aí identificar que esse é de fato um incidente real, né? Então vamos prosseguir para o próximo passo na resposta, que seria a etapa de contenção. Na etapa de contenção, nós precisamos tomar ações rápidas para poder garantir que essa ameaça não vai se espalhar por outros dispositivos da rede, né? Então a primeira medida, né, que nós poderíamos tomar aí de forma super simples é o isolamento do host comprometido. Então, vamos primeiro confirmar aqui que a máquina está disponível, enviando aqui um comando de ping, e com apenas aí 2 cliques, né, nós podemos efetuar aí, por exemplo, o comando de isolamento, né? Então, poucos segundos vocês vão poder perceber aí na janela do lado que a máquina vai deixar de responder e agora está isolada, evitando que essa ameaça se espalhe, tá? Então, no próximo ping aqui ele já demonstrou aí que a máquina foi totalmente isolada. Então, outras medidas, além do isolamento, o que mais que nós podemos fazer aqui no sentido de contenção? Podemos criar aí tarefas de prevenção de execução, né? Então, sobre um arquivo, sobre qualquer um dos arquivos envolvidos aí nessa detecção, basta criar aí uma tarefa de prevenção. Então, eu criei para esse arquivo aqui embaixo, que foi o arquivo da detecção. Também vou criar aí para o arquivo PY, que foi o arquivo que originou aí também a infecção. E agora eu vou passar para uma segunda máquina aqui no laboratório, uma máquina cliente, para mostrar para vocês
a mudança aqui no estágio da detecção, né? Então, vocês lembram que a ameaça tinha sido detectada durante a execução, né? Então, o que a gente chama de pós-execução, por comportamento. E agora, a gente já garante que qualquer máquina aí que tente executar esse arquivo, ela já seja barrada logo na pré-execução, né? Então, agora a gente tem uma prevenção aí da execução que barrou aí essa ameaça de ser executada no ambiente, tá? Então, basicamente aqui, essa é mais um exemplo aí de contenção que pode ser efetuada aqui com o EDR Optimum. Com essas duas medidas, né, nós podemos considerar encerrada a etapa de contenção, né, afinal a máquina já está isolada, o arquivo já não pode mais ser executado, e passar aqui para a etapa da erradicação. Na etapa da erradicação, pessoal, após já encontrar a raiz do incidente, nós precisamos eliminar totalmente essa ameaça, para poder trazer o dispositivo de volta para a nossa rede e no seu estado original, né? Como que o EDR Optimum vai poder nos ajudar nessa tarefa, tá? Então aqui entra em cena o já comentado aí anteriormente, varredura por indicador de comprometimento, né? Então aqui estou mostrando aí o processo ali que seria a causa raiz. Então nós podemos aí simplesmente selecioná-lo e optar aí pela criação de um indicador de comprometimento, tá? A partir desse indicador de comprometimento, nós vamos fazer uma varredura em todo o ambiente para caso esse arquivo aí esteja aí presente em qualquer outro dispositivo, ele já tenha todo esse processo, né, de resposta feito de forma automática, né? Então vocês podem ver aqui as tarefas. Posso isolar aí o host, fazer uma varredura das áreas críticas, ou até mesmo quarentenar e excluir esse arquivo de forma automática assim que ocorrer essa detecção, tá? Aqui eu estou mostrando aqui a tarefa que foi criada, né, através aí dessa ação. Então você tem ali uma tarefa de varredura por IOC relativa a um incidente específico de exploração de vulnerabilidades, né? E é basicamente isso, tá, pessoal? A ideia é realmente trazer simplicidade para vocês. Então, vamos iniciar aqui, já estamos chegando ao final do processo, a nossa etapa de recuperação, tá? Considerando que as validações necessárias para garantir a integridade da máquina já foram executadas, agora a gente pode reinserir essa máquina na rede, né? Então, vou só navegar aqui até o dispositivo que está isolado na console, entrar aqui dentro das configurações e flagar ali o checkbox ali de isolamento, né? Então, assim que eu tirar esse isolamento, antes de dar um OK, vou de novo consultar ali a resposta da máquina ali no ambiente, ver se ela está respondendo. Vocês podem ver que ela continua isolada, e aí eu dei um OK. Agora, pessoal, alguns de vocês devem estar se perguntando, né? Mas se você isolou a máquina, como é que você criou a prevenção da execução? Como é que você está botando a máquina de volta em comunicação na rede, né? Isso se trata, pessoal, devido às exclusões. Então, essa, além de ser uma opção fácil de isolamento, né, ele é um isolamento granular. Então, ele já traz as exceções específicas para o gerenciamento da máquina pelo Security Center e alguns perfis que podem ser utilizados aí de acordo com algumas aplicações específicas, tá? Tudo isso já pronto ali para facilitar mais uma vez a vida de vocês. E aí, pessoal, como vocês podem observar na tela, a máquina já está respondendo. Então, chegamos aí finalmente à nossa última fase, que seria a fase de lições aprendidas. Para fechar esse ciclo de resposta a incidentes, a última etapa é atualizar o plano de respostas com toda a documentação desse incidente e as ações realizadas para o seu tratamento, que são as ações aqui descritas nesse slide, tá? Essa ação ela vai contribuir para o aprendizado da equipe, melhorar os esforços futuros de detecção, prevenção, resposta e atuação nos incidentes e fornecer para vocês aí uma boa experiência aí, uma experiência bem sólida na detecção e resposta dos próximos incidentes, tá, pessoal? Basicamente, isso era o que eu gostaria de trazer para vocês no intuito aí de demonstração, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? E agora, se eu não me engano, a gente tem ainda uma janelinha aí para perguntas, tá? Tá certo?
Isso mesmo, Vitor. Muito obrigado aí pela apresentação, excelente apresentação. Acho que deu para esclarecer bastante coisa aqui. Temos aqui várias perguntas, tá, Vitor? Vou começar aqui. É, Posso utilizar essa solução no modelo SaaS? Perfeito. Então, isso aqui é também mais uma novidade, é algo interessante, né? A Kaspersky, ela vem já agora migrando, inclusive a sua solução voltada para o Enterprise, né, que é o CASB para nuvem, tá? Então, nesse primeiro momento, tá, já de primeiro instante, a gente consegue trabalhar no modelo de software as a service com o CASB Select e em conjunto com o CASB Select também com a EDR Optimum, tá? Como add-on, tá? Já quem utiliza o CASB Advanced ou até mesmo a licença base do EDR, que já vem aí com todas as funcionalidades do Advanced e do EDR, a previsão é que tudo isso já esteja disponível na nuvem até meados aí de novembro, tá, pessoal? Então, para quem usa o Select, já está aí disponível na nuvem e logo em breve teremos aí também para o Advanced. O único componente que requer aí realmente a questão de infraestrutura on-premise seria o Sandbox, tá? É o único, a única exceção que aí precisa aí realmente trabalhar com o modelo on-premise. De resto aí teremos tudo aí pronto no modelo em nuvem. Ok. Tem aqui também do Jair Silva, ele não colocou qual é o nome do cliente aqui, quem é o cliente, mas é o Jair Silva. Ele colocou, tem uma opção de produto para pequenas empresas? Então, acho que a pergunta seria assim, existe diferença para pequenas empresas, média empresa, grandes empresas? O licenciamento é o mesmo, né? Ou tem algum tipo de produto específico para pequenas empresas? Perfeito. Então, bom, uma boa pergunta também, obrigado aí, Jair, pela participação, tá? Como é que funciona essa questão? O portfólio da Kaspersky de atendimento aí para endpoint, ele é bem amplo. Então, a gente tem basicamente 3 frentes aqui de endpoint, tá? Para atender qualquer tipo de tamanho aí de empresa. E só que levar em consideração somente o número de dispositivos, a gente sabe que às vezes é um pouco, não é o necessário, né, para a gente entender, então sempre é legal fazer um bate-papo, entender realmente as necessidades da empresa. Mas vou usar o número de dispositivos como um parâmetro, tá? Mas eu fico à disposição aí caso o Jair queira bater um papo depois, tá? A gente tem a primeira solução, que é para microempresas, que é o KSOS, Kaspersky Small Office Security, para empresas aí de até 49, 50 dispositivos, tá? No range de 50 a 300, a gente tem o Kaspersky Endpoint Security Cloud, que já é um endpoint que já nasceu na nuvem ali, de forma prática, a console dele tem menos granularidade que essa que vocês viram agora, né? E ele pode atender aí com precisão, com uma boa proteção aqui também, e componentes de controle, essas pequenas e médias empresas, tá? E o CASB, né, que é o que eu mostrei para vocês hoje, em conjunto com o EDR, enfim, ele já entra aí de 300 dispositivos para cima. Aí a gente vai até, basicamente sem limites, até 100 mil dispositivos. Ok, perfeito. Tem aqui também do Amaury Dias, do CE de Minas Gerais. A console dessa solução, tá, de todas das soluções, é unificada? É a KCS, KSC, na verdade, acho que ele quis dizer. Então, assim, quando você começa a adicionar vários módulos de solução, você consegue ter uma gerência unificada das soluções? Acho que foi essa a pergunta aqui. Isso, exatamente. A afirmação está totalmente correta, tá? Então, desses módulos, dessas soluções que eu mostrei hoje, né? O Endpoint, o CASB, né? O EDR, o Sandbox e até mesmo outras que eu já vou mencionar, são todas gerenciadas pelo KSC, tá? O KSC, a versão que eu mostrei aqui para vocês hoje é a versão web do KSC. Quem utiliza on-premise pode utilizar essa versão web também, a interface web para poder acessar sem problemas. E além dessas soluções que eu falei aqui para vocês hoje, toda a nossa parte de proteção específica para virtualização, proteção específica para storage, proteção específica para ambientes industriais, são
todas gerenciadas também pelo próprio Casper Security Center, tá? Então a ideia realmente nossa aqui com o KSC é oferecer um single pane of glass aí, um ponto único aí de administração para vocês, tá? Ok, boa, temos tempo aqui, então vou fazer mais perguntas aqui. Só vou adiantar, perguntaram se a apresentação e o vídeo podem ser compartilhados. A todos, essa live está sendo gravada, ela vai estar disponível nos nossos portais e elas também será enviada por e-mail aos participantes aqui presentes, tá? Então nós vamos encaminhar a gravação dessa live para vocês, mas também estará disponíveis nos nossos canais de comunicação aí, lá no Instagram, no LinkedIn, vai estar disponibilizado, ok? Vitor, tem mais uma pergunta aqui, que é 100% das detecções são com base em assinatura ou algum tipo de detecção é com base em machine learning? Não colocou o nome da empresa e nem o nome da pessoa que fez essa pergunta aqui, mas eu achei bem interessante. Não, tranquilo. É uma pergunta bem interessante mesmo. Ultimamente a gente vem ouvindo falar bastante aí de Next Generation, enfim, mas é sempre importante deixar bem claro aí, porque muitas vezes acaba se criando aí um entendimento. Todas essas estratégias de marketing, né, acabam levando a gente a criar um entendimento aí que não condiz com o real, tá? Por exemplo, o próprio Endpoint Security, tá? Não estou falando nem de outras soluções mais avançadas. Ele já possui Machine Learning no seu cliente aí de Endpoint desde 2008, tá? E desde 2008 para cá, sempre evoluindo, incluindo outros algoritmos, outras formas de participação, colocando o Machine Learning em interação com mais componentes, tá? E só para complementar, né, a Kaspersky, desde, por exemplo, de 2008, não vou falar para antes disso aí que eu já não tenho esse conhecimento, mas ela desde 2008, por exemplo, ela não trabalha somente com assinatura, tá? Além da assinatura, tem componentes como heurística, tem a parte de machine learning, tem detecção por comportamento, tem emulação também, tá? Uma emulação mais curta que não consegue. Você tem o sandbox, que eu comentei com vocês hoje, né? Então uma emulação totalmente aí, onde você emula desde o sistema operacional por completo, toda a execução, e também tem essa emulação feita em conjunto com a nuvem, né? A gente consegue pegar aquele arquivo e entender quais seriam os próximos processos. Então, são uma série de componentes e uma série de tecnologias aí incluídas aí no nosso endpoint, tá? Pode ficar tranquilo, a gente pode conversar mais aí também, para que eu apresente todos eles aí para vocês, mas a ideia realmente não sei nem se. Imagino que só nos primórdios dos primórdios realmente da solução que ela trabalhava somente com assinatura, tá? Obrigado, Vitor. Mais uma pergunta aqui do Trindade. Eu não sei de qual que é o cliente, mas a pergunta é: o EDR também isola qualquer dispositivo mobile infectado que esteja conectado na rede, né? E com isso tem ali o seu dispositivo licenciado? Né? Essa é a pergunta. Desculpa, de quem que é a pergunta mesmo? Trindade. O EDR perfeito. também isola qualquer dispositivo mobile infectado que esteja conectado na rede? Tranquilo. Então, Trindade, mais uma vez também obrigado pela pergunta, tá? Como é que funciona aqui nessa questão? Caso você esteja se referindo a dispositivos mobile, notebooks, enfim, aí dispositivos que são móveis que você pode acabar até utilizando fora da rede corporativa, sim, tá? Porque ou você vai estar gerenciando eles pela cloud, ou até mesmo se você utilizar no modelo on-premise, a gente também tem recursos para poder atuar nessas máquinas, tá? Quanto a dispositivos móveis, tratando aí como celulares e tablets, nesse primeiro momento aí a solução ainda não entrega o EDR nesse quesito aí de dispositivo, de celulares e tablets, tá? Então, para celulares a gente tem já a proteção, a parte de Endpoint Protection, e com certeza aí no futuro, né, o EDR vai acabar se estendendo para integração também com os celulares, mas não nesse primeiro momento agora. Ok. Tem um aqui também, que é do Alexandre Queiroz, Colégio Castro Alves, no Espírito Santo. Tenho Endpoint Advanced em minha empresa. Terei que comprar essa solução EDR Optimum por fora, né, à parte, ou já está incluso no meu pacote?
Renovei minha solução por 3 anos. Perfeito. Então, essa é uma boa pergunta, né? Até mesmo por, como não incluir a questão de licenciamento aí no slide, essa é uma pergunta bem interessante, tá? Para que fique claro para todos. Nós temos, realmente, o EDR ele é uma solução que tem que ser adquirida, né? Mais um licenciamento. Mas a gente tem justamente 2 tipos de licença para poder atender, por exemplo, esse exemplo aí do Colégio Castro Alves, tá? Então, nós temos a opção add-on, onde você vai adquirir o EDR como um adicional, e nós temos a opção da licença base. O que é a licença base? A licença base é uma licença que já me entrega todas as capacidades do Endpoint Protection na versão Advanced, que é o que o colégio tem hoje, mais as capacidades do EDR, tá? Mas como outra opção do adicional, você pode simplesmente colocar o adicional para qualquer tipo de licença de Endpoint Protection Kaspersky. Então, seja ela Select, Advanced ou Total, você pode optar também pela licença aí de adicional, tá? E também aí depois é só conversar com a gente entende aí todas as opções, talvez seja possível aí também fazer um upgrade aí da sua licença, mesmo ela tendo 3 anos de duração, fazer um upgrade dele para EDR base, né? Tudo o que for mais vantajoso aí para vocês aí em termos comerciais, pode ser conversado aí conosco aí em um segundo momento. Excelente, a gente está chegando no fim aqui, mas tem uma pergunta bem interessante aqui também, do Miguel, do Cicobi Crediceripa. Foi mencionado que a licença Advanced até novembro terá a possibilidade também de utilizar em nuvem. Será apenas o CAS, né, os dispositivos, ou também será possível migrar o próprio servidor KSC para a nuvem? Perfeito. Foi identificado aí o nome da pessoa que fez a pergunta? É o Miguel do Cicobi Crediceripa. Perfeito. Perfeito, obrigado, Miguel, aí pela pergunta. Então, Miguel, justamente a questão da administração, tá? Que a gente está mencionando aqui de levar para a nuvem, tá? Então, hoje a gente já consegue fazer a gestão, né? Então, o servidor de administração ter ele em nuvem para o Select, meados aí de novembro, então, até o final do ano a gente já vai ter ele para a versão Advanced sim, tá? Só não entendi muito bem quando você comentou sobre o client, né? Como o client é a proteção do endpoint, ele precisa estar de fato instalado ali, né? Todo endpoint aí que, pelo menos que eu conheço em modelo SaaS, né, Software as a Service, nós temos aí o servidor, né, de administração aí em nuvem e o endpoint instalado aí na própria máquina, né? Geralmente ali a gente consegue ter algo aí sem agente quando se trata de virtualização, mas aí já também é outro escopo. Mas eu acho que é basicamente isso que você quis perguntar aí. Eu acho que isso já responde a sua dúvida. Caso não, caso ainda tenha alguma questão, pode até perguntar de novo aí, ou também meu e-mail ainda está na tela, eu fico total à disposição de vocês, tá? Isso, Vitor. Temos várias outras perguntas aqui. As perguntas que a gente não conseguir responder agora, pessoal, a gente vai identificar aqui e responder para vocês da melhor forma possível. Vitor, eu vou fazer uma última aqui, que a solução faz análise retrospectiva. Digo, se um arquivo entra como não malicioso e depois se torna um malware, a solução bloqueia esse arquivo? É o Márcio Ferreira quem fez a pergunta. Perfeito. Márcio, basicamente, esse cenário da demonstração, eu diria aqui, é basicamente um pouco disso, né? Então a gente tinha um arquivo ali que ele não é. Se você consultasse a reputação daquele arquivo, né? Ou melhor, nós consultamos a reputação daquele arquivo no portal de inteligência da Kaspersky, nós vimos ali que ele não tem uma reputação de malicioso, então ele não foi detectado como malicioso. E ainda assim, durante a execução, quando ele começou a apresentar traços, né, ações, comportamento de um artefato malicioso, ele sim foi detectado. E trazendo para outros cenários também, então, como você disse, caso um arquivo sofra, por exemplo, uma injeção de código que modifique-o, tornando um artefato malicioso, ele também vai ser detectado aí pela solução, tá? Então, esse cenário que você mencionou é totalmente coberto aí, sem problemas.
Ok, Vitor. Pessoal, muito obrigado aqui. A gente não tem mais tempo aqui para perguntas, então a gente vai procurar respondê-las da melhor forma possível para vocês, tá? Muito obrigado aí pela interação de todos. Vitor, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, a sua presteza aqui em fazer essa apresentação. Não só isso, mas também responder a todas essas perguntas aqui, perguntas muito interessantes, tá? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Agradeço aqui e fica aí uma dica de acompanhar a nossa agenda. Na próxima sexta-feira teremos nova live novamente. Então entre lá no portal, nos procure aí, faça o seu cadastro e participe conosco, tá? Muito obrigado e tenha uma boa tarde. Perfeito. Eu gostaria também de agradecer a presença e disponibilidade de todos e para o pessoal da Abra Software aí, agradecer aí mais uma vez o convite. Sempre um prazer aí participar aí das sessões aí dos webinars de vocês. Tá? Obrigado, Vitor. Até mais, pessoal. Tenha uma boa tarde. Boa tarde e até a próxima.